Eu sou o Paulo Paiva, economista-chefe da Big Capital Research. Está no ar o Fecha a Conta. Eu sou o Matheus Vilar, analista de investimentos da Big Capital Research. Vem fechar a conta com a gente? Para você que está comprado até as tampas em IRB e torcendo para o Barça te tirar da trolha, tá começando o Fecha a Conta. Ibovespa fechando em 0,87 negativo no dia, 0,72 na semana, 125.052 pontos, né? Aquela tendência de baixa que a gente estava falando, correção de curto prazo, né? Ainda um pouco em definição. Dólar 1,80 de alta, normal, né? Bolsa cai, dólar sobe, o pessoal da Suzano comemora, o resto chora. E eu perdi a aposta. Mas dá para recuperar. Mas olha só, a lógica não está errada, porque S&P na semana subiu 2%, ações europeias, aquele Eurostoxx, que é um índice que reúne várias empresas europeias, subiu 1,82%. Então eu não tenho culpa se o Ibolesma ficou para trás. Caguei, certo que eu ganhei. É isso. E vamos de top picas. Melhores altas dessa semana: JBS, Marfrig, né? Ou seja, frigoríficos se recuperando. Dólar ajuda. Verdade. Os em Minas, Embraer e Localweb foram as melhores da semana. Os em Minas também dólar, Embraer também um pouco. Eu não diria nenhum setor em destaque, não. Sim. Basicamente, quem não se prejudica com a alta do dólar não caiu. Na queda a gente já teve as ações mais cíclicas, né? Então, Americanas, Ezetec, Cogna, mais o que, Renata? Pão de Açúcar CVC. E CVC. Então, só CVC machuca muito o dólar. Americanas, consumo, Ezetec do setor que é a âncora da bolsa aí, né? Que é o setor imobiliário, que só cai. Pão de Açúcar, já falei? Pão de Açúcar e CVC. E CVC. Duas ponderações, né? CVC, turismo, coronavírus, variante Delta derrubando o mercado europeu e asiático. E também na Ezetec tem aquela lembrança, né? O que subiu agora? Juros futuros. Então, estava certo, o mercado imobiliário não é o caminho. E hoje, inclusive, a gente teve um fenômeno na Bolsa que é chamado aí na economia de flattening de curva, né? Ou seja, o juro curto subiu, o juro longo subiu também, mas subiu menos. Então, assim, o mercado botando muita pressão no Banco Central por causa do IPCA 15, que saiu hoje acima das expectativas. Então, o mercado pressionando o Banco Central aí, talvez projetando juros mais altos, né? Selic mais alta no curto prazo. Não é preocupante ainda, mas tem que ressaltar, né, que essa divergência dessas duas curvas de juros são spread negativo para o spread bancário, né? Exatamente, porque o banco ele capta no curto, né, e empresta no juro longo. Então, toma no curto. Então, Americanas também caiu bem forte, né? A gente tem que lembrar que a Americanas fez aquela fusão ali da Americanas e B2W, virou a MER3, que é o ticker, e já deu a MER3. Deu a MER3. Semana da Bolsa. Início de semana negativo. Aversão ao risco na segunda-feira, bolsas caindo em todo mundo, preocupações de sempre. Variante Delta, preocupações com crescimento econômico, preocupações com inflação e petróleo, que teve aí o evento do acordo. Que no final das contas acho que foi bom, né? O acordo da OPEP, né, agora vai aumentar a produção mensal em 2 milhões a longo prazo, né, de barris dia. Hoje está em 400 mil, né, o aumento já. Deu uma segurada boa, né, inclusive está caindo, né, PetroRio, Petrobras está tudo em queda. Agora a gente espera que dê uma alta, né. O petróleo Brent perdeu os $70 ali, mas já voltou. Durante a semana, essa aversão ao risco foi se dissipando, né? Então, eu estou vendo muito essa dinâmica no mercado. Na última semana, ou 2 semanas atrás, não lembro bem, também teve um começo de semana que foi muito feio para baixo, e depois as ações recuperaram. Hoje mesmo a Nasdaq estava voltando para a máxima histórica. Então, o mercado que vive nessa dinâmica aí, nessa dicotomia entre fazer novas máximas, cair por algum motivo que parece que vai despencar e depois ele vai fazer nova máxima. Então, é um mercado que fica pesando ali, né? Resultados corporativos que vai pesar mais agora ou é o medo da inflação? Então, a gente está meio que nesse mercado estranho. Lembrando que semana passada, né, era vencimento de opção, né? Sim. O pessoal realizando, foi a baixa. Essa semana a gente teve um momento de altas e baixas. Hoje, por exemplo, né, começou com baixa, mas logo recuperou. Tô vendo muito esse comportamento de preço aí. Então a bolsa voltou nos 130, já foi para os 125, então parece
né? Eu tô suspeitando que a gente vai ficar numa lateralização aí, enquanto não tiver um novo trigger, um novo fato aí importante, uma reforma tributária aprovada, para a gente varar os 130 mil e chegar nos tão falados 150 mil pontos. Ou buscar o 118 do Giba, né? Tem 118 na... O Giba tá falando 118. Mas eu prefiro a previsão de Paulo Paiva, 122.800. E a perspectiva de cortes de estímulos por bancos centrais com o aumento da inflação? Teve mais uma vez esse ruído, todo mundo fica especulando. Caramba, quando é que o Fed vai aumentar os juros? Quando é que o Fed vai retirar os estímulos monetários? E o Fed teve mais um subsídio para essa decisão dele de continuar estimulando a economia, que foi os dados de seguro-desemprego. Os pedidos de seguro-desemprego vieram maior do que o mercado projetava, e é mais uma munição que o Fed tem para falar, tá vendo? A gente precisa manter esse estímulo, porque a economia não está tão bem quanto todo mundo está falando, né? A recuperação ainda não é 100% consolidada. Eu não esperava particularmente que viesse agora um aumento de seguro-desemprego por duas questões. Né? A gente está falando de um país que acabou de abandonar o uso de máscara, então aparentemente a economia vai voltar a rodar. Nessa mesma semana, a Google anunciou que vai voltar ao trabalho presencial. Um fato interessante, né? Numa pesquisa interna ficou comprovado que foi pau a pau, sabe? O trabalho presencial rendeu exatamente tanto quanto no home office. Só que os próprios funcionários preferiram fazer o trabalho presencial por questão de interação entre as áreas. Então você vê, tá agora falando de Brasil também, né? Petrobras anunciou também a volta ao trabalho presencial, sim, então acho que a economia... também. Eu esperava que não tivesse um dado desse, mas talvez, como o dado também é retroativo, né? Ele não fala de hoje, ele fala do último trimestre, do último ano, então também tem uma lógica. Tem uma coisa também que é importante de lembrar, que o americano recebeu um cheque bem gordo do governo, né? Então assim, tava tendo muito essa questão de se o cara não estava procurando emprego porque ele estava ainda recebendo aquele auxílio ali do governo, essa emissão monetária sem precedente na economia, né? E o cara estava, ao invés de trabalhar no McDonald's ou ficar sendo bancado pelo governo, ele prefere ser bancado pelo governo. A economia fica em xeque, né? Fica em xeque, literalmente. E a escalada nas tensões entre Estados Unidos e China? É uma constante que a gente vive, né? Esperava-se que o Biden fosse ser mais leniente com a China, digamos assim, mas tá tendo algumas rusgas, né? Tem um fato interessante também hoje, né, que a OMS pediu para fazer uma investigação novamente, né, em cima do laboratório de Wuhan, onde supostamente o vírus poderia ter sido produzido. E a resposta da China foi bem rígida, né, falando que não quer permitir a investigação e que é anticientífico investigar a origem do vírus. Então, a lógica eu acho que nem a China entendeu, mas não dá para entender. Fica a pergunta no ar aí. Isso até remete a um fato que aconteceu essa semana, falando de variante Delta. O Anthony Fauci falou que a variante Delta é responsável por 80% dos casos de Covid nos Estados Unidos já são variante Delta. Então, tem essa preocupação do mercado, mas eu, particularmente, acho que não vai ter nenhum novo lockdown. Acho que as vacinas estão combatendo bem o vírus, então não vejo nenhum risco maior de desaceleração da economia por causa da variante Delta. Até porque se você pegar o gráfico dos casos, ele realmente empinou para cima, mas as mortes não. Na verdade, eles falaram que é 83% mais ou menos que eles associam dos novos casos à variante Delta. A taxa de letalidade aumentou de 48% a 55%, o que vai um pouco contra os últimos estudos que dizem que a variante Delta infecta muito mais, mas tem letalidade menor, né? E o Joe Biden também na terça ou quarta-feira, agora não lembro a data exata, né? Ele falou que pretende fazer a segunda dose, né? Hoje a primeira dose da vacina foi dada a 55% da população americana, né? Ele pretende fazer 100% de vacinação de segunda dose até dezembro para poder voltar com a economia plena, mas fica aquela pergunta, vai acontecer? A vacinação vai, mas vem a variante Epsilon, os Deltas, aí parece ser um jogo viciado, né? Sim. Banco Central Europeu manteve juros em 0%. O juro já está em zero lá há um tempão, alguns países rodam com juro negativo, inclusive. E, bom, tudo indica que vai continuar assim. Então, o que a Christine Lagarde falou é que vamos adotar uma postura acomodatícia, como eles falam, né, que vai ter ali uma meta de inflação estrutural, mas que pode temporariamente conviver com uma inflação acima da meta, né? Mas o que eu extraí de importante ali foi realmente a fala dela na questão dos estímulos monetários que, segundo ela, dado a fragilidade aí da economia e as incertezas que tem pela frente,
devem continuar os estímulos, não vão discutir retirar agora. Uma coisa interessante de se pensar, né? Juros da economia lá a 0%, com inflação a 1,9%, né? Na média. 2 de spread, né? Você deixa seu dinheiro parado para você perder 2. No Brasil, a gente tem 4,25 contra 6,31. 4,25 de Selic, gente, contra 6,31 de inflação. De projeção de inflação. Então, nas duas economias você tem a oportunidade de perder 2% fazendo nada, né? É verdade. Não dá para apostar na venda, infelizmente. Sim. Deixa aberto para a B3 essa modalidade aí funcionar futuramente. E vem para a Bolsa. E vamos de Brasil, fundo eleitoral. Fundo eleitoral, veto. Uma boa resposta, veto. A sociedade realmente não aceitaria, realmente é ultrajante, um fundo eleitoral de 6 bilhões, um aumento de mais de 4 bilhões, se eu não me engano. Seria uma coisa assim, totalmente fora de qualquer nível aceitável. Lembrando que a frase do veto veio através do Twitter do presidente, né? Mas aparentemente é uma coisa oficial, assim, o veto vai acontecer, mas já existe agora também alguns partidos se movendo para tentar... Passar o veto, né? Exatamente. E aí a discussão aqui, falando de mercado especificamente, qual é o impacto disso para o mercado. Então, acho que o maior impacto que a gente pode tentar aí fazer um link com o mercado é se isso vai alterar a relação do presidente com o Congresso, do Planalto com o Congresso. Ele acabou de colocar alguém do Centrão, né, na Casa Civil, que Ciro inclusive... Nogueira, né? Ciro Nogueira, né? Sim. Então, assim, eu acho que talvez seja até para poder fazer uma aproximação num momento bem estratégico. Sim, me parece que foi isso. Um movimento estratégico ali para não perder essa ligação com o Centrão, né? Não perder base de apoio no Congresso. Até porque o Brasil vai precisar disso para que as reformas sejam aprovadas. Reforma ministerial. O que a gente está falando, né? O Ciro Nogueira entrando aí no ministério... qual ministério do Ciro Nogueira vai entrar? Casa Civil. Casa Civil, né? General Ramos entrando na Secretaria-Geral da Presidência. E o Onyx. Ministério do Trabalho. O Onyx assume o Ministério do Trabalho, que vai ser reintegrado, né? Vai sair do escopo ali do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, e vai passar a ser um novo ministério, e o Onyx vai cuidar ali do auxílio emergencial, se eu não me engano, de alguns programas sociais. E o bom disso tudo, né, que o Paulo Guedes sempre defendeu muito ali, né, o Ministério da Economia, tudo que está contido ali dentro. Ele não queria, por exemplo, na época que falaram de separar o planejamento da economia, ele não gostou, né? E só que dessa vez ele falou, não, o Onyx é alinhado, isso não muda em nada nosso planejamento aqui dentro do Ministério da Economia, então Guedão da Massa referenciou, então tá valendo. Uma coisa interessante para falar de economia nesse momento, né, falando de cenário macro, é que, na verdade, quando você tira ministérios, né, você, na verdade, está fazendo política restritiva. Você está contendo gastos. Tanto que o FHC, né, quando ele foi ministro da Fazenda, ao contrário do que o Ciro acha, descobri essa semana que o Ciro Gomes foi o criador do Plano Real. Eu achei isso fantástico. Eu passei no vestibular respondendo tudo errado. Mas, quando o FHC fez, ele cortou, não lembro de cabeça agora quantos ministérios, mas ele reduziu bastante o número de ministérios. Acho que o Brasil tinha 20 e poucos, passou a ter 13, uma coisa parecida. Foi uma boa política restritiva. E o Bolsonaro fez a mesma coisa no presidente, e agora está fazendo uma política quase que expansões, né? Está voltando ao ministério. Não sei se é um movimento político ou se é um movimento econômico, né? O que a gente tem que ver é se esse ministério ele vai vai continuar com o orçamento que ele tinha ali dentro do Ministério da Economia, se vai ter um novo orçamento, destinar mais grana para esse ministério, que aí realmente seria aumento de gasto público, né? Vamos ver. E Bitcoin? Os criptotraders estão segurando o Bitcoin acima dos 30 mil dólares. Né? Perdeu ali brevemente, já voltou para cima de novo. O Bitcoin, para mim, ele é que nem aquele brinquedo Kabum, né? Você sobe devagarzinho, acho que começa a dar aquela despencada. O golfinho, né? Sobe para fazer uma graça e volta. É muito preocupante, assim, porque eu vejo muita gente hoje se endividando, né? Fazendo acesso a crédito para poder investir em Bitcoin. Isso é muito perigoso. Pessoal, cuidado com pirâmide, hein? E Bitcoin, de qualquer forma, é muito especulativo. Bitcoin está caindo por motivo, não sei, natureza. Acho que a natureza percebeu o que é aquilo ali e começou a botar um preço mais justo. Vamos ver. O 30 mil, por enquanto, bate ali e sobe. Agora, se perder, falando de análise técnica... Boa. Na verdade, se eu não me engano, foi o JP Morgan que falou mais ou menos há um mês atrás que se o Bitcoin perdesse a faixa dos 25, 26 mil dólares, né?
tinha chance de não voltar mais, de se tornar uma moeda em extinção, foi a palavra que eles usaram, mas o que eles querem dizer é que não vai ser mais uma moeda tão especulativa. Eu fico preocupado que uma queda muito grande no Bitcoin... Vai acabar Cabo Frio. vai acabar. É um exemplo de uma cidade que todo mundo tá aí na febre do Bitcoin. Mas muita gente alavancada, entendeu? Acho que se esse negócio cair e as pessoas começarem a panicar, pode dar problema, né? Tomara que não. Notícias corporativas, ações do IRB subiram 8,5%. Um movimento especulativo, né? Luiz Barsi entrou comprando forte na companhia. Para quem não sabe, gente, Luiz Barsi não dá tiro errado. A última vez que ele entrou na bolsa assim, com alguma ação bem especulativa foi Forja Taurus na eleição de 2018. A ação saiu de 2 e pouco para R$12 mais ou menos, né? Ele liquidou com um preço ótimo. Então, assim, o que eu acho que o Barsi viu, né? A empresa saiu de 40, não lembro agora qual é o topo histórico, mas era 40 e poucos reais para R$6, né? Tá muito abaixo do preço de mercado. E o Barsi, que não é bobo nem nada, entrou comprando ali uma empresa que tem bons fundamentos, ela é um monopólio no resseguro do Brasil, e comprou um Y da companhia. O objetivo dele é ser o terceiro maior acionista da IRB, né? Isso. São os bancos, os dois maiores acionistas, então ele quer ser o terceiro, e o Barsi é bem acionista. Quem são os bancos mesmo? Acho que, se não me engano, são Itaú e Bradesco. Tá, o Barsi, ele é um investidor ativista, né? Então ele é um cara que ele entra na empresa, ele quer estar no conselho, quer estar no conselho de administração ou no board, na diretoria. Então pode ser que ele queira indicar alguém para ser presidente. Citaram aí que ele pode indicar o ex-presidente da Vale para ser presidente do IRB, mas eu não acho que é um investimento trivial, não. Eu acho que o Barsi, ele é um cara de longo prazo. Claro que ele dá ali os tiros dele, tenta dar os tiros certeiros, mas o IRB fizeram muita besteira lá dentro, tem toda uma reestruturação acontecendo ali, então a gente tem que dar tempo ao tempo. Acho que esse não é um foguetinho, não, acho que é uma ação que vai demorar a voltar para um patamar mais alto. Eu truco, vai dar um movimento de alta agora, hein? O Warren Buffett não erra. Warren Buffett. Na época falando que o Warren Buffett comprou IRB era mentira. Só falta no Barsi não ter comprado agora. Pelo amor de Deus. 2 trucos errados. Aí a ação vai para R$2. Nova OGX, será? Acho que não. Mas vamos ver. Lucro líquido da elétrica Neoenergia atingiu 1 bi no segundo trimestre de 2021. Excelente resultado da Neoenergia. Uma boa empresa do grupo Iberdrola, né? Grupo espanhol. Boa ação. Impressionante como o mercado às vezes fecha os olhos para algumas ações. Acho que a Neoenergia é uma dessas ações. Boa empresa, fundamentos sólidos, tem um bom retorno sobre capital, excelentes números. Então, assim, ficou abandonado o papel e é isso, né? Investidores pagando caríssimo em alguns papéis e alguns abandonados. Salto de 137% em relação ao ano anterior. Isso você que tá ouvindo aí o nosso Fecha Conta, isso que a Renata falou, que você vai ler muito nas headlines das notícias. Salto de 200% no lucro. Não se esqueçam que a base de comparação é o mesmo trimestre do ano anterior. O mesmo trimestre do ano passado, a gente estava ali no meio da pandemia, tudo fechado, então os resultados foram muito baixos. Tá? O importante é pegar o consenso do mercado e comparar com resultados. Se o resultado for acima do consenso do mercado, positivo. Magazine Luiza precificou sua oferta de ações follow-on em R$ 22,75 por ação. Um movimento interessante, né? Porque coincidentemente ou não, veio logo depois de fechar a compra do Kabum, né? Então essa captação acho que de 3,8 bilhões, né? Cobre a compra do Kabum foi 3 bilhões o Kabum? Sim. Eu acho um excelente movimento, assim, a Magazine Luiza ela faz esses follow-ons assim, e sempre tem demanda, sai com desconto relativamente baixo. É um dinheiro que ela capta, bota no caixa, a Magalu já tem muito caixa. Então, eu quando penso em Magalu, eu lembro da teoria da reflexividade do George Soros, né? Que é uma coisa assim muito... Tá, ok, o papel é caro, mas o papel é caro, faz follow-on, bota muito dinheiro no caixa e melhora. Então, assim, é o mercado impactando a realidade. E se reinvestindo também, né? A Magalu, pra mim, eu já falei no último Fecha Conta, repito, é um fenômeno, melhor administração do Brasil. Indústrias Home lucraram 42,8 milhões no segundo trimestre de 2021. Um papel, um pouco do que eu falei de Neoenergia, um papel que também é uma boa small cap, estava esquecida ali, subiu bastante. Tinha uma época que, nossa, a Home subia, todo dia era 5%. Já não é mais aquela barganha que era, mas uma boa empresa, uma boa small cap que o mercado enxergou valor na Home, né, finalmente.
Assim como a Home tem outras também nessa mesma situação. 277% superior ao mesmo período do ano passado. Aumento de 277% no lucro, muito do que eu falei, né? Também o efeito da base de comparação aí é muito forte. E vamos de estreias da semana, Desktop, provedora de fibra ótica. R$11 por ação, né? Mais ou menos. Foi por aí. A Desktop é interessante, é uma provedora de internet, né? Fibra ótica. Dá pra gente fazer umas continhas aí com Desktop e pensar em alguma coisa pra Oi, né? Que dá pra gente precificar a parte de fibra da Oi. E a Oi também veio com um comunicado ao mercado falando que ela quer inovar ou tomar boa parte do mercado de fibra. Não falaram muito sobre os planos deles, mas parece que, ao mesmo tempo que eles estão vendendo fibra ótica, eles parecem querer lançar um novo produto no mercado nessa área para serem pioneiros ou serem, vamos dizer assim, referência, né? Referência no mercado. O que a gente não sabe, mas eu tô curioso para saber o que é. Estreou na bolsa Multilaser, né, que foi um IPO bastante esperado, reservas altas. Estreia de 16,7% de alta, né? Considerado pro que a gente achava já que ia acontecer. Bela alta. Bom. Mais o quê? AgroGalaxy. AgroGalaxy. AgroGalaxy, mais uma empresa do agro entrando na bolsa. Entrou a soja, né? A soja 3, a Boa Safra, né? E já tem a SLC, Terra Santa que se fundiu com a SLC. Então o agro, que é muito representativo no PIB e era pouco na bolsa, agora a gente já tem várias empresas de agronegócio na bolsa. E vamos de perguntas dos nossos seguidores. A variante Delta interfere no crescimento da economia? Paula quer saber, Paula Guimarães. Com certeza, né? Interfere tanto no curto prazo, só com um movimento especulativo, né? Que as pessoas ouvem a notícia, se desesperam, vendem ação, derrubam a bolsa, como também no longo prazo. A gente tem que lembrar, se a gente tiver novos lockdowns, se a gente tiver paralisação de alguns setores, por exemplo, a aviação, né? A aviação sofreu muito com Covid. Tudo isso daí tem um grande impacto. Tem os positivos também, farmácia sempre se dá bem, um setor ou outro, mas em geral a gente tem que ficar sempre preocupado com variações da Covid, porque a incerteza de curto prazo já é grande e isso já infelizmente quebra muita gente. Para a bolsa pode impactar, como impactou na segunda-feira. Então, se tiver aí primeiras notícias aí de que vai ter lockdown, alguma coisa assim, que eu particularmente não acredito, então eu não estou achando que isso representa um grande risco para a bolsa, mas se tiver um movimento de lockdown, de repente o negócio apertar mesmo, ficar feio, vai ter sell-off. Acredito que sim, até porque as bolsas subiram muito. Mas falando de economia, como eu não acredito que a gente vai passar por fechamento, lockdown, porque a letalidade não está tão grande, eu acho que a gente vai passar dessa tranquilo. Coisa importante. A bolsa está bem perto da média móvel de 72 períodos, né? Bem perto. Bateu nela. Sim, mas o que acontece se tiver um lockdown e ela passar a média móvel de 72? Para baixo? Sell-off. Então a gente pode realmente, hoje, um lockdown, né? Se tiver um movimento especulativo de curto prazo que prejudicaria, sei lá, vou chutar 2,5% no preço das ações, a gente pode catar a famosa média móvel de 200, né? Tá ali no 115, mais ou menos. Que é preocupante pra caramba. E Renato quer saber IPO e flipagem. IPO e flipagem, Renato deve querer saber o que é, né? O IPO é a abertura de capital de uma empresa na bolsa, quando ela fica com o capital aberto, né? E ela vende ali aquelas ações que ela emite na bolsa para se capitalizar. E flipagem é o movimento onde você compra, né, e vende no mesmo dia, né? O day 3 do IPO, né? Você reserva? Faz a reserva, pega a ação e já vende na abertura, né? Isso. É melhor comprar BOVA11 ou selecionar bem as ações? Júlio quer saber. Boa pergunta. E aí? Para mim, selecionar a ação, né? Até porque eu gosto de carteira, não vou dizer concentrada, mas nem 20 ações, nem 3. 8, 10. O Ibov deve ter umas 80 ações. Eu acho muito melhor selecionar ações. Às vezes as pessoas me perguntam: você gosta da bolsa? Gosta da bolsa a 130 mil pontos? Cara, eu tento não olhar tanto a bolsa e olhar mais as empresas, os casos específicos, bem bottom-up, né? Olhando a empresa em vez de ficar olhando um índice de referência. Agora, em alguns casos até vale o cara investir em BOVA11. O cara não tem tempo de ficar operando, de ter uma informação bacana, de ter uma educação financeira. Então, para esse cara, talvez o BOVA11 seja útil. Agora, se você tem tempo de estudar, pesquisar, de acompanhar um analista bom, uma casa de análise boa,
vale a pena você montar uma carteira com algumas ações diferentes ali, até porque tem muito a questão de você montar uma carteira mais defensiva quando você está mais pessimista, montar uma carteira mais agressiva quando você está acreditando em alguns outros cases. Então eu prefiro ter uma carteira de ações. E tem uma questão também que é muito lógica de se pensar e muito boa, né? Quando você aposta na bolsa como um todo, você aposta em todos os setores. Exato. E qualquer pessoa que você perguntar, ela tem as apostas particulares dela. Vai falar, por exemplo, setor de saúde está assim, setor de mineração vai existir para sempre. Quando você sai da bolsa como um todo e você pode alocar o seu patrimônio, você pode escolher inclusive 4 ou 5 setores no mínimo, gente, pelo amor de Deus, não menos que isso, né? Para você apostar, você pode pegar 3 ações de mineração, 2 de petróleo, 2 de aviação e por aí vai. Perfeito. O setor de imobiliário esse ano, por exemplo, foi uma âncora na carteira Exatamente. de qualquer um. Então se você antes, né? Âncora, foi marcha ré, né? É pior do que uma âncora. Antes do começo do ano, se você identificou que não era legal investir em empresas do setor imobiliário, escolheu outras ações, você se deu melhor do que, de repente, um índice que tem muito papel do setor imobiliário. Vamos fechar a conta? Vamos. Fecha a conta. Ganhei semana passada, vamos ver se eu ganho de novo agora. Fala a previsão da semana. Previsão da próxima semana. Ibovespa sobe. Minha previsão, não faço ideia. Tá entre duas médias móveis que eu gosto muito. Se eu tivesse que arriscar, eu digo que o caminho ainda é de baixa. Mas assim, eu nesse momento prefiro observar um pouco mais antes de dar o palpite. Mas para não dizer que eu não falei nada, acredito mais em baixa, mas coisa muito leve, nada agressivo. Isso aí é pra quando eu ganhar a semana que vem. Ele falou, não, mas eu falei que não estava muito convicto. Hedge, operação de hedge. Esse é um hedge. Então é isso, pessoal. Fechamos a conta, semana na bolsa, toda coberta aqui por mim e pelo Paulo. Semana que vem a gente está de volta trazendo o melhor da bolsa e toda a semana, durante todos os dias, a gente está no YouTube com a Hora do Trade de 9h30 às 10h30. Mateus em Ação segunda-feira. Muito conteúdo para vocês que gostam de ação, gostam de investimentos. Acompanhe nosso YouTube, entrem no nosso canal do Telegram, no nosso Twitter, que vocês vão gostar bastante do nosso conteúdo. Falou? Grande abraço e até semana que vem. Aperta o do sino. Big Capital. Invista ou invista.